O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Sabiam que ter um amigo tarado às vezes pode até ser algo bom? Digo isso porque o OP de hoje foi surpreendido pelo seu amigo, que enquanto via vídeos picantes na internet, achou ter visto a esposa do OP. Ele mostrou o vídeo e uma marca dela a entregou. Ela tentou negar, mas não teve jeito. Estão prontos? Bora lá! O amante vazou um vídeo dele com a minha esposa, e eu descobri que era ela através de uma pinta característica sua. Então a confrontei, mas ela quis negar até o final. Eu acordei um dia, achando que ia apenas ver uns vídeos picantes, só que ninguém me preparou para a frase: "Ei cara, acho que aquela ali é a sua esposa." Um parceiro traído vazou um vídeo dele com a minha esposa. Eu usei isso para acabar com ela no tribunal e tirar tudo. Eu, homem de 29 anos, cometi o maior erro da minha vida, quando decidi me casar com Silvia, mulher de 29 anos também. Eu realmente achei que tinha tudo sob controle. Achei que tinha o amor da minha vida e que tinha pouquíssimo com que me preocupar, mas eu estava muito errado. Estou tentando não ser emotivo, mas é muito difícil para mim. Meu coração está partido. Eu não fiz nada para merecer isso. Ainda estou tentando entender como lidar, porque me sinto deprimido e não acho que haja nada que eu possa fazer para me sentir melhor. Não tão cedo. Vou explicar como tudo aconteceu, mas minha esposa me traiu. Eu não saberia de nada se não fosse pelo fato de que a pessoa com quem ela era o tipo de idiota que posta vídeos íntimos na internet. Ele nem se deu ao trabalho de esconder o rosto dela. É obviamente ela. Estamos casados há cerca de 2 anos. Como tudo desmorona de um jeito tão horrível, quando mal estivemos juntos. 2 anos de casamento nem deveriam contar. Eu namorei com ela por 5 anos, então você nem pode me dizer que eu não passei tempo suficiente conhecendo-a. Se houve algo que eu deixei passar, tudo bem, mas eu fui cuidadoso. Eu procurei por sinais de alerta. Não vi nenhum. Isso dói muito. Descobri através de um amigo. Se não fosse por ele, eu ainda estaria abraçando e beijando a mulher que não perdeu tempo, antes de decidir cagar na vida que estávamos tentando construir juntos. Se estivéssemos casados há 20 anos, eu até conseguiria me convencer a entender, mas apenas 2 anos? Eu continuo me perguntando o que eu poderia ter feito de errado, e o que poderia ter feito melhor, mas honestamente, não consigo pensar em uma única coisa que teria melhorado a situação para mim. Esse meu amigo me ligou em um dia qualquer, para perguntar se eu estava em casa. Somos super próximos, então não era nada demais ele ir para minha casa. Até aí, tudo bem, porém ele me disse que era algo sério e não deu nenhuma pista, então, naturalmente, passei o tempo antes de ele chegar, me preocupando com ele. Achei que fosse algo relacionado a ele, porque não havia como ele me dar uma notícia preocupante sobre a minha própria vida. Fiquei pensando em câncer, porque era o pior cenário que me vinha à mente. Parece tão bobo agora que sei o que ele queria falar. Quando ele chegou em casa, cumprimentou minha esposa e fizemos aquela conversa fiada típica. Então ele disse que queria me mostrar algo no carro dele, mas eu sabia que ele só queria me tirar de perto da Silvia, para conversarmos sobre o que quer que fosse. Não seria a primeira vez que ele usava esse tipo de tática. Sentamos no carro e ele estava tão sério, que eu realmente achei que ele ia dizer que estava com câncer. Ele me disse que tinha a ver com a Silvia, e assim que ele me disse isso, meu coração começou a disparar. Eu sabia que não podia ser nada de bom. Meu amigo Matt é um cara legal. Olhando para trás, sinto pena dele, porque estava claro o quanto ele não queria me contar o que veio fazer ali. Eu estava realmente curioso, quando ele começou falando sobre como gosta de ver vídeos picantes no Twitter e YouTube. Ele é um cara legal, então não vamos nos prender a essa parte. A maioria de nós faz isso. Só temos fontes diferentes. Ele teve dificuldade para dizer a parte seguinte: por mais que eu já estivesse ligando os pontos, era quase impossível acreditar na conclusão a que cheguei. Infelizmente, era exatamente o que eu pensava. Ele me disse que estava assistindo a algo e juraria que era a Silvia no vídeo. Ele disse que tinha uns 90% de certeza, e não sabia se valia a pena me contar, mas não queria arriscar não contar também. Especialmente se fosse ela. Ele disse que era um vídeo amador, nada profissional, sem câmeras chiques. Era apenas um cara deitado na cama filmando a mulher que o estava satisfazendo. Percebi que ele não queria me mostrar o vídeo, mas acabei o pressionando para fazer isso. Disse a ele que eu ficaria bem no final. Era ela. O vídeo em si tinha uns 2 minutos, mas não precisei assistir mais do que 5 segundos para ter 100% de certeza. Ou era ela, ou a sósia mais incrível do mundo. E eu vi ainda uma pequena pinta no lábio superior dela, então eu sabia que tinha que ser a Silvia. Eu realmente tentei manter a calma perto do Matt, mas cara, não sei explicar como foi a sensação naquele momento.
Foi como se todas as esperanças e sonhos que passei a vida construindo evaporassem de repente, e percebi o quão impotente eu era em tudo aquilo. Eu não poderia tê-la impedido de trair. Eu sabia disso porque, por mais que eu tenha meus defeitos, nunca fiz nada menos do que dar o meu máximo como marido. Sempre coloquei tudo de mim nisso. Sei que não sou perfeito, mas nunca achei que fosse tão deficiente a ponto de merecer ser traído. Nunca. Foi loucura pedir para ele me enviar o link do vídeo, mas eu tive que fazer. Eu não consegui assistir mais do que aquele pedacinho ao lado dele, entretanto, mais tarde naquele dia, me forcei a assistir tudo. De qualquer forma, tive que agradecer a ele, por ter sido sincero. Ele me disse para não fazer nenhuma loucura, e fico feliz que tenha dito. Não acho que eu faria, mas foi bom saber que alguém se importava comigo daquele jeito, naquele momento. Porque você não percebe quão rápido sua mente pode se perder. Ele acabou indo embora, dizendo que passaria para me ver mais tarde, e passou, o que é, novamente, algo pelo qual lhe sou muito grato. É engraçado que eu tivesse tanta emoção reprimida, mas escolhi não confrontar a Sylvia. Voltei para dentro de casa como se nada tivesse acontecido. Foi ridículo atuar daquela forma, mas eu genuinamente acredito que, se tivesse que confrontá-la naquele momento, eu não teria conseguido controlar o que faria. Minha mente não estava no lugar certo. Até escrever sobre isso, me ajudou a me acalmar e canalizar minhas emoções em uma direção. Não sei como vou lidar ao encará-la, porque no momento em que eu fizer isso, tudo se tornará real instantaneamente, e serei sincero, tenho medo disso. Talvez isso não seja macho como muita gente gostaria que eu fosse, mas não consigo evitar. Eu amava Sylvia profundamente, e isso parece ser a pior maneira possível das coisas terminarem. Eu teria preferido que ela apenas me dissesse que havia outra pessoa, porque agora descobri que há outra pessoa e ainda tenho que passar pelo horror de saber que foi gravado. Ela provavelmente não tem ideia. Pelo menos estou feliz com isso, porque quando ela descobrir, vai destruí-la, e espero que doa. Vou descobrir como seguir com a minha vida, mas por enquanto, estou lutando para ver um caminho a seguir depois que me divorciar dela. Sei que não sou casado com ela há tanto tempo, mas ela faz parte da minha vida há eras. Vai ser muito difícil me acostumar com uma nova vida. Enfim, chega de lamentação por minha parte. Vou fazer o meu melhor para seguir em frente agora que já me desabafei. A atualização. Existem momentos difíceis na vida, em que você apenas tem que fechar os olhos e avançar, ou nunca seguirá em frente. Divorciar-me da Sylvia foi um desses momentos. Eu não queria fazer isso, não porque ainda quisesse estar com ela, mas porque simplesmente não estava pronto para a mudança. Eu sabia que precisava fazer, mas estava com tanto medo de um futuro onde tudo seria tão diferente. Tomei coragem e simplesmente fui em frente sem pensar demais. Sentei com ela um dia, e lhe perguntei se algum dia me trairia. Ela disse imediatamente que não, mas depois que disse isso, pareceu que ficou pensando por um tempo. Perguntei se ela tinha certeza, e dessa vez ela hesitou antes de dizer não de novo. Perguntei uma última vez, e em vez de responder, ela perguntou por que eu estava a pressionando. Tem algo que você quer dizer? Talvez seja melhor só falar. Eu disse a ela que sabia que ela tinha me traído. Ela negou imediatamente e disse que, se eu estava convencido disso, devia ser um grande mal-entendido. Ela me pediu para apresentar os fatos, pois tinha certeza de que seria capaz de me mostrar que eu estava errado. Garanti a ela que, o que eu sabia não podia ser negado, mas ela realmente queria me fazer de louco. Então peguei meu celular e mostrei o vídeo. Vi o choque dela ao assistir e se reconhecer, mas ela não disse nada. No meio do vídeo, ela disse que já bastava, porque não era ela. Ela admitiu que a pessoa no vídeo se parecia com ela, mas disse que claramente não era ela. E eu ri disso. Eu tinha assistido ao vídeo provavelmente umas 5 vezes, só para ter certeza de que era ela, e sabia que era uma desculpa estúpida. Apontei a pinta no lábio da pessoa e apontei a mesma pinta no dela. Estupidamente, ela ainda afirmou que não era ela, e eu balancei a cabeça. Eu não precisava que ela admitisse. Ela sabia a verdade, e eu também. Mesmo que ela não admitisse na minha frente, isso não mudava nada. Eu disse isso a ela. Ela não precisava confirmar que era ela porque eu sabia que era. Avisei que íamos nos divorciar. Ela explodiu e repetiu várias vezes que não era ela. Disse que era estúpido se divorciar se não era ela. Eu nem me dei ao trabalho de responder. Sempre achei que o argumento do "não é o que parece" é um dos mais idiotas que alguém pode usar, mas naquele momento, percebi como é muito melhor usar esse tipo de tática, do que continuar negando que você traiu. Eu a deixei falando sozinha porque estava muito irritado. Ela tentou falar comigo várias vezes naquele dia, mas eu simplesmente agi como se ela fosse invisível. No dia seguinte, ela recebeu os papéis do divórcio. Eu já tinha falado com um advogado antes mesmo do confronto acontecer. Ela ficou muito abalada, e esse foi o primeiro momento em que ela pareceu perceber que a honestidade teria sido a melhor política. Mesmo assim, ela não foi completamente honesta.
Ela admitiu que era ela depois de tanta negação. Alegou que era apenas um cara que conheceu, quando saiu com as amigas, e que ele era legal. Ela cometeu o erro de segui-lo até a casa dele, embora, segundo o relato dela, não tivesse planejado fazer nada com ele. Não sou tolo a ponto de acreditar nisso. Ela disse que era apenas para passarem um tempo juntos, mas que ele ficou muito agressivo. Ela quis ir embora, mas ele a impediu. Por isso ela dormiu com ele. Porque parecia o risco menor, mas não tinha ideia de que ele a tinha gravado. Eu deixei claro que não acreditava nela por um segundo sequer. Primeiro, por causa do quanto ela negou que era ela no início. Segundo, como marido dela, esse era o tipo de coisa que ela deveria ter me contado. Não havia razão para guardar isso para si. Nós poderíamos ter resolvido o que fazer em relação ao cara, e teria sido mais fácil para eu acreditar nela. Essa foi a história que ela escolheu manter até o fim. Acho que porque ela não podia ser pega mentindo mais uma vez. E porque também, era a história que ela achava que a faria parecer mais digna de pena. Não funcionou comigo, de jeito nenhum. Antes do divórcio começar de fato, ela fez o possível para me implorar para cancelar tudo. Disse que foi um erro único que cometeu e reconheceu o quanto tinha errado. Mas, apesar do quanto isso a fazia parecer mal, eu ainda era o mundo para ela, e ela não queria que perdêssemos a coisa especial que tínhamos. Acho engraçado como, depois disso, alguém ainda pode achar que o que tínhamos era especial. Ela arruinou o que existia. Nunca mais poderia ser especial. Todas as súplicas ficaram muito irritantes. Então, eventualmente, tive que dizer a ela para não entrar mais em contato comigo. Pelo menos, não até o processo de divórcio começar. Claro que ela não respeitou isso. Instruí que ela falasse comigo através do meu advogado e a bloqueei. Eu fui quem saiu do apartamento, porque ela se recusou a sair. Ela continuou tentando fazer as coisas funcionarem, embora devesse ser óbvio que não restava mais nada para nós. Quando o divórcio começou, eu esperava que ela fosse amigável e que concordássemos com uma divisão sensata dos bens. Ela começou como se estivesse pronta para colaborar. Mas logo em seguida, as exigências dela tornaram-se muito irracionais, e acabamos precisando que um juiz decidisse tudo. O lado bom é que isso funcionou a meu favor. Ela teria conseguido mais se tivesse escolhido agir como uma pessoa normal. Eu tinha o vídeo como evidência para sustentar minha alegação de infidelidade. Todos viram a semelhança entre ela e a pessoa no vídeo, o que me deixa com mais raiva ainda, por ela achar que eu era estúpido o suficiente para ser enganado. Estávamos casados há tão pouco tempo, que o juiz optou por dividir nossas economias ao meio. Só que eu fiquei com um pouco mais de dinheiro, para me ajudar a me restabelecer em outro lugar. Já que ela ficou no apartamento. O advogado dela lutou muito, tentando conseguir algo a mais para ela, como uma pensão. Porém, o juiz não aceitou, e a alegria que isso me deu foi imensa. Não somos ricos, então não havia tanto dinheiro assim para dividir. Sempre fui mais sensato financeiramente do que ela sabia que isso ia pesar para ela se estivesse morando sozinha no nosso apartamento, com o mesmo salário. Dito e feito, acho que uma semana após o divórcio, uma amiga dela me procurou, e me disse que a Silvia não estava nada bem. Disse que ela estava tendo ataques de ansiedade, porque estava subitamente sozinha e sobrecarregada com tanta responsabilidade. A ideia dela me pedir ajuda a deixava em pânico, então a amiga escolheu vir falar comigo. Foi engraçado porque eu não sabia o que ela queria que eu fizesse. Ela alegou que só ligou para que eu desse uma atenção a ela, não para ajudá-la com problemas de dinheiro. Eu odiei que, mesmo depois de divorciado, eu ainda estivesse sendo arrastado para essas coisas, pois ela arruinou nossas vidas sozinha. Ninguém a forçou a ir à casa daquele homem. Ela foi sabendo o que ia fazer, e provavelmente estava mais arrependida por não tê-lo pego gravando, do que por ter feito o que fez. É o que eu odeio em pessoas que traem. Elas sempre acham que são espertas e que nunca serão pegas. Elas têm todo o tempo do mundo para se arrepender de suas escolhas, mas só demonstram arrependimento quando as consequências de suas ações batem à porta. Não me dei ao trabalho de procurar a Silvia. Não tive pena dela e da situação em que ela se colocou. Por mais horrível que pareça, mesmo quando a amiga dela me contatou novamente, para me dizer que parecia que a Silvia estava considerando acabar com tudo, eu não a procurei. Consigo ver alguns comentários dizendo que fui longe demais com isso, mas ela ainda está viva, então acho que fiz a coisa certa. Não fui. Odeio quando as pessoas usam isso como chantagem emocional e eu não ia ceder. Eventualmente, ela mesma me ligou, porque cometi o erro de desbloqueá-la em um momento de fraqueza. Ela começou com um monte de conversa fiada que não me interessava, e isso transpareceu na minha voz. Depois de uns 3 minutos disso, ela me disse que sentia minha falta. Disse que tinha errado e continuou mantendo a história de que não tinha ido à casa dele com a intenção de dormir com ele. Ela queria que eu soubesse que ainda me amava, e que estaria sempre pronta para nos dar outra chance.
Que bom, foi a minha resposta, porque mesmo alguns dias após o divórcio, eu ainda percebia que a amava, mas, por enquanto, tenho deixado todo esse amor residual escorrer. Quero seguir em frente e me livrar do tipo de mulher que só traz dor. Sei que existem mulheres boas por aí, e espero encontrar uma na minha próxima tentativa. É triste que não pareça haver tantas assim. Isso é o que realmente me frustra. Tenho que procurar e procurar, passar por tantas experiências horríveis antes de encontrar uma mulher que seja uma parceira de verdade. Mas é o que é. Agora sou um homem divorciado e, em alguns meses, estarei mentalmente saudável o suficiente para voltar ao mercado de namoro. Por enquanto, vou aprender a me curar do dano que a última causou. Já tive o coração partido antes, então tudo o que realmente preciso é de tempo. Bastante tempo, aliás, mas acho que tenho todo o tempo do mundo agora. Comentários sobre o relato. Cara, vou te falar, li seu relato e senti daqui o peso desse soco no estômago. Tenho 29 anos também, e nessa nossa fase, a gente começa a valorizar o tempo de um jeito diferente. O que mais revolta não é nem só a traição em si, que já é um lixo, mas o desrespeito com os 7 anos da sua vida. E foi ridículo ela negar uma evidência em vídeo, com uma característica física única, a pinta no lábio, é te chamar de idiota na sua cara. Ela não respeitou sua inteligência nem no momento do adeus. Você fez certinho em rir e sair fora, não se debate com quem tenta distorcer a realidade desse jeito. E não desanima dessa ideia de que não existem mulheres boas. Elas existem, sim. O problema é que a gente sai dessas relações tão machucado, que o nosso radar fica meio desregulado. Tira esse tempo pra você mesmo. O tempo cura, irmão. Daqui a pouco você vai olhar pra trás e ver que esse divórcio não foi um fim, mas um livramento gigante. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.